Sejam bem-vindos ao Escavador de Conhecimento. Meu nome é Jéssica Garcia e o tema abordado hoje será o período da Espanha colonial. O governo espanhol, ele era monárquico, né? Ele geria os conflitos, né, que ocorriam por ali. Ele constituía ali as regras do reino, né? A parte econômica, né? A arrecadação de impostos. A América, antes de sua independência, ela tinha, né, um sistema que não era igualitário. Por exemplo, os europeus, né, os imigrantes europeus que se estabeleciam ali na América, eles tinham privilégios em relação daquele povo que já estava ali na América. Por exemplo, tinha o povo que era denominado como crioulos, que nada mais eram do que filhos de espanhóis, né, que nasceram ali na América. Eles eram vistos pelos europeus como inferiores a eles. Os espanhóis, né, nascidos lá na Europa, eles tinham assim uma posição mais elevada, né, cargos administrativos, vantagem no comércio atlântico, né, e eles eram assim protegidos pela coroa. Essa estratégia aí da coroa espanhola em colocar esse pessoal aí na América era uma estratégia que visava segurar o poder colonial, segurar a ascensão, né, social dos crioulos, que conquistaram aí prestígio, né, social, eles acabaram conquistando riquezas, mesmo que fosse assim negado, né, a eles a penetração na esfera social, né, burocrática da colônia. Essa monarquia que tomava conta da Espanha nesse período era a monarquia Bourbon. Eles pertenceram a uma importante casa real, né, na Europa, surgida aí na França em torno de 1700. O Filipe V, ele que inaugurou, né, esse reinado da dinastia da monarquia Bourbon na Espanha. Essa casa real, ela ainda reina, né, sobre os espanhóis atualmente, só que com um regime político assim bem diferente do que havia na época. Essa monarquia Bourbon, ela criou alguns meios aí, né, para controlar o regime colonial. Elas criaram as audiências, né, e os intendentes. A monarquia Bourbon, ela tinha a política de nomear as audiências homens espanhóis, né, nascidos na Europa. Por quê? Essa estratégia, ela visava que com esse poder administrativo que era cedido a esse espanhol, né, esse andino, essa pessoa, ela seria flexível às ordens da coroa, né? Porque ele não teria tomado ali um partido, né, dos crioulos, né, do pessoal que já estava ali residindo na América. Esses espanhóis, então, andinos que eram nomeados a esse cargo das audiências, eles não tinham ali nenhum vínculo com o povo da América. E, inclusive, assim, eles não podiam criar laços ali, né? Porque se eles criassem laços, aí eles poderiam se tornar inflexíveis, né, às decisões da coroa e querer tomar partido. Essas audiências, elas eram órgãos jurídicos, né, instalados na América pela coroa. Elas tinham como função arbitrar os conflitos, né, e julgar os crimes. Esses intendentes que foram designados aí pela monarquia Bourbon, eles eram como uma figura, né, representativa do rei, né, na América, de uma posição de poder, né, administrativa, militar, financeira, né, judicial, uma autoridade, né, como se fosse realmente o rei ali na colônia. Geralmente arregimentados por famílias de elite ou de cargos de grande poder da colônia. Eles recebiam salários, né, e eles eram designados a essa função por períodos limitados. Eles serviam, então, para aumentar a presença de poder da monarquia espanhola nas províncias, e eles eram menos inclinados a ceder às pressões locais. Primeiro eles eram instalados nos grandes centros ali coloniais, né, e depois eles eram enviados para os lugares mais afastados. Do ponto de vista da monarquia espanhola, esses cargos criados aí às audiências e os intendentes, eles foram muito bem sucedidos. No campo administrativo e civil, a reforma mais notável dos Bourbons foi então a criação dos intendentes, né, que eram esses administradores provinciais. Eles detinham um poder mais amplo do que todos aqueles que os antecederam. A criação desses intendentes foi inspirado aí na França em torno do século XVII e XVIII.
que passaram aí a ser representantes, né, da coroa nas províncias, que servia então para ampliação do poder da coroa, né, na colônia e diminuir a autonomia provincial. Os Bourbons, eles implementaram esse sistema, né, com a ajuda dos franceses, né, visto que as províncias estavam tendo assim muita autonomia. Além de manter os seus súditos nas audiências e criarem as intendências, eles também criaram um exército. A criação desse exército, ela somente se deu devido à invasão britânica em Cuba, né, na segunda metade do século XVIII. A monarquia espanhola, ela viu que a colônia estava vulnerável, né, devido ao crescente interesse das potências europeias nas regiões periféricas ali da colônia, que não tinha uma presença assim forte da monarquia. Até então, a Espanha não tinha assim um exército assim formado. Essa conquista aí que ocorreu no século XVI, ela não foi obra assim de um exército profissional, né, organizado ou permanente. Depois aí da conquista, né, surgiram os soldados que não tinham aí uma ligação muito firme, né, com nenhum lugar ou organização. Eles eram candidatos a expedições de exploração, né, a territórios ainda não conquistados. O termo soldado, ele passou aí a ser visto principalmente na América do Sul como sinônimo de andarilho, né, de vagabundo. Porque esse pessoal aí, eles não tinham assim, uma ligação assim, com uma organização certinho, então eles meio que ficavam aí perdidos no mundo, né, vagando. Durante aí todo o período colonial, a América não precisou aí de uma organização militar muito desenvolvida. As áreas centrais, elas eram assim relativamente pacíficas, além aí de alguns distúrbios ocasionais, né, que ocorriam assim além do alcance europeu. O desenvolvimento militar, então, ele ocorreu aí nessas áreas que eram vistas pela coroa como as mais necessitadas, né, as mais vulneráveis a ataques. Ataques esses que ocorriam internamente pelos nativos que já estavam ali, que simplesmente não cruzaram os braços e falou assim, pode colonizar e matar a gente, levar tudo aí, que a gente vai ficar quietinho. E os ataques externos, né, que ocorriam das potências europeias em busca de grana e poder. Um exemplo aí de ataques internos foi os ataques que ocorriam aí na fronteira da sociedade hispânica e os índios não sedentários, né? Esses conflitos desse tipo, eles precisavam aí, então de uma atenção militar, né, melhorada. Diante dessa crescente atração estrangeira, né, pelo território americano, os Bourbons, eles então criaram, né, um exército mais regular, numeroso, e distribuíram milícias por todo o território colonial. Esse exército, criado pela monarquia Bourbon, ele foi colocado sob o comando de espanhóis nascidos no reino, e embora entre os soldados e os milicianos haviam pessoas alistadas, né, que compunham ali a gente humilde da colônia. A distinção, assim, ela era clara e gritante entre os oficiais, né, e aqueles que se alistavam. Os oficiais peninsulares, eles eram aí quase sempre oficiais de carreira, né, oriundos de família de nível mais elevado. Os oficiais crioulos, eles eram mais ou menos aí de nível semelhante aos oficiais peninsulares, porém eles não se dedicavam assim à carreira vitalícia geralmente. Embora os peninsulares predominavam os postos elevados, os crioulos eles chegaram a estar bem representados entre os oficiais de unidades regulares. Na milícia, a grande maioria dos oficiais eles eram crioulos, embora alguns mercadores andinos eles tinham ali o costume de estar participando. Dependendo das condições locais, a vida militar ela parecia aí mais ou menos atraente para algumas famílias. O exército ele foi usado aí por algumas famílias em uma busca de ascensão. Os alistados, exceto aí em algumas unidades de elite, eles geralmente eram gente humilde. Eles eram obrigados aí a estar se alistando, né? Inclusive até pelas baixas de provisões. Praticamente, então, aí todo o pessoal fazia parte do mundo espanhol. Espanhóis pobres, peninsulares, mamelucos, crioulos e mulatos, né, membros de todas as castas, menos os índios. Então, a criação de uma força militar, né,
no continente americano pela coroa se deu então pelas invasões estrangeiras, né, e pelos confrontos internos aí. Vamos falar então sobre assim um aspecto, né, mais econômico da América, né, no período aí que antecedeu a sua independência. O Reino da Espanha, né, e a sua colônia, ela dependia muito de mercadorias estrangeiras. Ambas contavam aí com uma elite que não se inclinavam, né, a investir na produção interna. Apenas na América havia a extração de metais preciosos que possibilitava a compra de mercadorias estrangeiras. A Espanha, então, e sua colônia, ela dependia imensamente de outros países. Isso fez com que o Reino da Espanha ele dependesse assim quase que completamente da sua colônia. Incentivar o crescimento econômico da colônia, ele era o objetivo principal da coroa espanhola. O crescimento, ele significava o aumento da arrecadação de impostos para o tesouro da coroa. Algumas medidas do Reino de Espanha foram tomadas, então, com o objetivo de aumentar, então, esse desenvolvimento econômico do império. Por exemplo, eles reduziram os impostos de produtos relacionados com a extração de metais preciosos, como o mercúrio, né, que ele era ali utilizado para a extração da prata. Eles empreenderam a construção de edifícios ali para ser utilizados como fábricas, simplificaram aí a tributação alfandegária, né, com o intuito de diminuir o contrabando. Então a monarquia colonial, ela passou a sofrer uma forte interferência da monarquia espanhola. A coroa ela descentralizou o comércio atlântico, que antes era feito em rotas fixas, interligados aí por portos, né, instalados na América e na Espanha. Ela incentivou a criação de rotas comerciais nas regiões sob domínio espanhol, nas terras americanas ou na metrópole. Em razão disso, áreas periféricas que a economia obrigatoriamente se voltava para o centro, nos quais o comércio atlântico se concentrava, experimentou aí o desenvolvimento dessa economia, né, produzindo artigos, né, que pudessem ser vendidos, né, que circulariam aí para o mercado externo. Isso ampliou a participação das províncias, né, que tinha pouca expressão econômica. Estabeleceu-se então o livre comércio, né? Então os navios eles não precisariam aí de licenças especiais para transitar pela orla colonial. O comércio atlântico então, ele foi aí ampliado, né, descentralizando, né, dos portos específicos, né, que compunham aí a comunicação entre o Reino de Espanha e a colônia. Algumas das medidas econômicas tomadas pela coroa tiveram um impacto, né, sobre a sociedade, né, e a economia das Índias Ocidentais. Com mais mercadorias disponíveis, os preços acabaram caindo. O livre comércio aí em tempos de paz, ele reduziu o contrabando, só que ele não conseguiu eliminar ele completamente. O comércio na antiga periferia hispano-americana, no antigo centro, ele acabou florescendo, né, e ganhando uma certa independência das capitais anteriormente dominantes da cidade do México e Lima. A produção local da colônia, ela acabou aí não tendo muitas vantagens, né, diante dessas medidas econômicas tomadas pela coroa. Porque eles competiam aí com produtos vindos lá da Europa, né, que acabavam tendo um menor preço e uma maior qualidade, devido à tradição manufatureira que já vinha de longo prazo. Por meio aí de impostos e regulamentos, a coroa espanhola, ela privilegiou os produtos espanhóis em detrimento daqueles fabricados na colônia. Os nascidos na América Espanhola, eles eram conhecidos como espanhóis ou como os crioulos, né? Esses eram os filhos de espanhóis, né, nascidos na colônia. Aqueles nascidos no Reino de Espanha, eles eram conhecidos como espanhóis europeus, como europeus ou somente como peninsulares. Os espanhóis vindos do Reino de Espanha, eles tinham preferência da coroa, né, em cargos de poder, cargos de destaque burocrático e do comércio colonial. Os crioulos espanhóis nascidos na América, eles raramente ocupavam esses cargos, mesmo que ao longo do tempo eles conseguiram constituir uma riqueza essa, né, que poderia possibilitar, né, uma ascensão, né, na elite colonial. Esses crioulos eles se distribuíam em ocupações mais modestas, em cargos administrativos, profissionais liberais, eram comerciantes locais,
Alguns deles se encontravam em situação de extrema pobreza. A monarquia ela empreendeu uma desamericanização de cargos de destaque da burocracia e de posições elevadas do comércio atlântico. A monarquia impedia a construção de laços de seus funcionários com as famílias importantes da colônia. A vida intelectual da América, ela mantinha laços estreitos aí com a metrópole. A cultura intelectual hispano-americana, ela possui traços aí do reino espanhol. Na Europa, o pensamento iluminista ele era dominante, com ênfase na razão, na ciência, na clareza da expressão. Ele emanou aí principalmente lá da França, encontrando aí um excelente veículo na Espanha, né, na dinastia Bourbon, que subiu aí ao trono em 1700. As manifestações iluministas, elas não ficaram restritas aí ao período colonial. A sociedade e os periódicos, eles discutiam as ideias iluministas e suas aplicações práticas à realidade americana. Suas obras circulavam em todo o Império Espanhol, o que seduzia aí os intelectuais espanhóis em seus aspectos promissores e práticos. Durante o século anterior, parte substancial das produções intelectuais feitas nas Índias Ocidentais foram feitas devido a aptidões de pessoas que vieram de fora. Nascidos na Espanha, embora aí alguns jesuítas fossem alemães, italianos ou australianos. Os estrangeiros ou aí os espanhóis de inspiração, eles não eram enviados à colônia para ocupar cargos, para fazer aí expedições, visitações, medidas, estudar a fauna e a flora, estudar a economia local, estudar a sociedade. Os intelectuais hispano-americanos, eles direcionavam os ideais iluministas para a realidade americana. Em seu estudo, problemas locais tinham grande peso, que podemos ver aí em expressão em textos, né, literários e de teor aí mais científico. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe com quem você sentir que esse conteúdo será útil. Pense que a cada like dado é um gatinho que você salva. Se inscreva!